Após ser excomungado pela Igreja Católica em maio de 1521, Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. E já tinha sido inventado a imprensa, né, que é a máquina de impressão tipográfica, né, montava todas as letrinhas lá e assim você apertava e formava o livro e fazia isso inúmeras vezes, né, era tipo um carimbo gigante, vamos dizer assim. Em 3 meses, depois da tradução, já tinham sido feitas e produzidos 5.000 exemplares do Novo Testamento, em 3 meses. E em 3 anos foram feitos 100.000 exemplares. Aí o autor de um dos livros que eu li, ele fala, o Novo Testamento de Martinho Lutero foi o primeiro best-seller da história, campeão de vendas, 100.000 cópias em 3 anos. Então, esse é um lado para mostrar como a tecnologia também é útil. E eu até faço uma analogia de como, de certa forma, o Senhor usou essa tecnologia para espalhar a palavra dele e agora também está fazendo assim. Mas, por um lado, vamos considerar nossos caminhos. Escuta agora um contraste. Isso aqui é um trecho de um sermão. É uma era de pressa, agitação, inquietação e vida rápida. Estradas de ferro e telégrafos mantêm todos em estado de excitação não saudável. Gente, estrada de ferro e telégrafo. 1866. Um pastor está pregando e dizendo que estradas de ferro e telégrafos mantêm todos em estado de excitação não saudável. Agora, certamente ficaria bem quando a mão de Deus se estendesse contra nós, se todos estivéssemos sentados e pensando um pouco. Tinha acontecido que teve uma praga no gado no país de Gales. E foi pregado esse sermão em relação a isso, né? Não é que a Inglaterra está vivendo muito rápido? Não seria bom se houvesse mais leitura bíblica, mais guarda do dia de domingo, um esforço mais calmo e silencioso para servir a Deus e honrá-lo? Agora tem um livro que eu usei boa parte dele aqui, que chama 12 maneiras como o seu celular está transformando você. Então os trechos que eu vou ler foram retirados dele. Ó. A imprevisibilidade é uma das características gerais do processo tecnológico. Em 1981, a IBM lança o seu primeiro PC. 15 de junho de 84, John Piper compra o seu primeiro PC. Ele alega que comprou pela facilidade de poder editar texto, né? Essa foi uma das grandes vantagens do computador. Em 10 anos, né, a contar de 2007, a Apple tinha vendido quase 1 bilhão de iPhones. Então, de 2007 a 2017, a Apple vendeu quase 1 bilhão de iPhones. Uma estatística de 2016 diz que nós verificamos os nossos celulares a cada 4,3 minutos do nosso tempo acordado. Lógico que isso deve ser uma média, mas aí você pega o que você está acordado, pega quanto tempo você mexeu, daria isso daí. O que eu não sabia quando desembalei meu primeiro iPhone, que é o autor do livro, que ele é um cara que entrevista o John Piper num podcast dele lá. O que eu não sabia quando desembalei meu primeiro iPhone é que Jobs já estava protegendo ativamente seus próprios filhos das máquinas. Em 2010, logo após a Apple lançar seu tablet, um repórter perguntou a Steve Jobs: então, seus filhos também amam o iPad? Ao que ele respondeu: eles nunca usaram. Nós limitamos a quantidade de tecnologia que os nossos filhos usam em casa. Isso foi publicado no The New York Times em 10 de setembro de 2014. Então, a história que os filhos dele não tinham iPad é verdade, não é mito, foi colocado até, publicado no The New York Times. Mais tarde, o vice-presidente de design da Apple, Jonathan Ive, admitiu estabelecer regras rígidas sobre o tempo em frente às telas para seus filhos de 10 anos. Também saiu num outro jornal em 2015. As mídias não ficam simplesmente por aí, de forma passiva, à espera de que nos juntemos a elas e encontremos nelas alguma utilidade para algum projeto que temos em mente. Elas nos dizem o que fazer e, de forma mais significativa, o que devemos querer fazer. Então, elas não só nos dizem o que fazer, mas mais ainda, elas ficam dizendo o que devemos querer fazer. Esse maldito celular, enfado da produtividade, uma praga de bips e vibrações, um dispositivo sem alma e com fome insaciável de energia, conjurador de truques digitais, pulseira de vigilância,
poço de dinheiro, inescapável roteador de trabalho, ditador, armadilha, inimigo, mas também meu incansável assistente pessoal, companheiro de viagem insubstituível e minha forma de conexão ultra rápida com meus amigos e familiares. Tela de realidade virtual, dispositivo de jogos, lastro para a vida diária. É meu amigo inteligente, meu alerta e colaborador sempre a postos. Esse bendito celular. Meu telefone é uma janela para o que é inútil e para o útil, para o que é artificial e para o que é autêntico. Algumas vezes sinto que meu telefone é um vampiro digital, sugando todo o meu tempo e toda a minha vida. Outras vezes me sinto como um centauro cibernético. Lembra? O centauro é aquela figura metade homem e metade cavalo, ou metade quadrúpede. Parte humana, parte digital, à medida que meu telefone e eu vamos nos fundindo perfeitamente em um complexo conjunto de ritmos e rotinas. Essa frase aqui é um bom norte para nós. Quero me tornar hábil em atrair atenção online para Cristo, mas quero fazer perguntas críticas sobre os meus próprios impulsos, hábitos e suposições em relação ao meu telefone. Vou ler de novo. Quero me tornar hábil em atrair atenção online para Cristo, mas também quero fazer perguntas críticas sobre meus próprios impulsos, hábitos e suposições em relação ao meu telefone. Temos que evitar ambos os extremos. O otimismo utópico dos tecnófilos. Já há quem defenda de que o celular e essa tecnologia está tornando as pessoas mais cultas, mais sábias, mais inteligentes. E há o pensamento oposto, que é o pessimismo distópico dos tecnofóbicos. Então, nós não temos que ser nem otimistas utópicos e nem pessimistas distópicos. Precisamos, de fato, da disciplina de uma vida nova, oriunda em um novo conjunto de prioridades e capacitada pela liberdade de nossa vida em Cristo. E conversas autocríticas sobre nossos comportamentos individuais requerem uma grande dose de humildade. Então é isso que eu peço a vocês, porque isso vai ser bem direto, né? A gente vai estar falando de coisas que todos fazem. Né? Sobre nossos filhos, o autor fala, o Tony, sobre os nossos filhos estamos tentando criá-los para que sejam competentes no uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, autocontrolados. Eu trabalhei online para ministérios sem fins lucrativos por 1 década e nunca sem possuir um iPhone. Deus nos ama profundamente e Ele está ansioso para nos dar tudo aquilo que precisamos na era digital. Pensando um pouco sobre essa questão ainda da tecnologia, não é curioso que Deus começou a história num jardim, mas termina numa cidade? Tem tecnologia aí, do jardim para a cidade. E a gente tem uma relação, e Deus guarda uma relação com a tecnologia, mesmo tendo havido a queda. Só que a tecnologia, ela modifica a criação e, em certa medida, ela até diminui as consequências do pecado. Uma anestesia no parto, por exemplo. Ela é útil para a edificação, como eu dei o exemplo de Martinho Lutero. Mas ela também serve para exaltar a autonomia humana. E ela é utilizada para desprezar a Deus. E ela também dá poder para subjugar as outras pessoas. Então a gente vai agora já dar continuidade aqui, eu vou passar a palavra para o Rafa, que ele vai explicar para vocês, ele até trabalha com isso, como que funciona, ou pelo menos dar uma breve noção para vocês de como funcionam os algoritmos, né, e como funciona aí também a questão do tráfego. Trafegou. Tá? Só para ficar claro. Gente, a ideia então é passar brevemente alguns porquês, quais e como as mídias sociais utilizam os seus dados. Tá? E vou falar, a minha ideia aqui é colocar, peguei do site deles, né, de algumas mídias sociais, escolhi 2, o TikTok, que é muito mal falado na maioria das pessoas, e o Google, que eu acredito que a grande maioria aqui, em algum motivo, em alguma hora, algum segundo, usou coisas que são do Google. Eu não tenho TikTok, mas eu acho que o Google vocês devem ter, tá? Que é e-mail, rede de pesquisa, YouTube, né? Então,
Para vocês terem uma ideia, que não muda muito a rede social ou a mídia social, tá? Então, isso aqui está lá na política de privacidade do TikTok, no termo os tipos de dados pessoais que eles usam, tá? Eu vou ler um pouquinho para vocês terem uma ideia. Informações técnicas que coletamos sobre você, do TikTok primeiro. Coletamos certas informações sobre o dispositivo que você usa para acessar a plataforma, tais como o endereço do seu IP, ou seja, código do seu telefone, né? O agente de usuário, operadora móvel, configurações de hora, fuso horário, identificadores de fins publicitários, o modelo do seu dispositivo, o sistema do seu dispositivo, o tipo de rede que você usa, todos os IDs do seu dispositivo, identificações, né? A resolução da sua tela, o sistema operacional, os nomes, tipos e quais os aplicativos que você usa, todos os arquivos que você usa, tanto no seu computador quanto no seu celular. Os padrões e ritmos de teclas de tela que você usa, ou seja, eles sabem a senha do seu banco. O sistema operacional... não, está aqui, ó, teclas. O estado da sua bateria, configuração de áudio, quais os outros áudios conectados. Por exemplo, sei lá, cara que tem uma... como chama aquele que... Chama lá? Alexa. Então, se ela tem senhas suas e ele está conectado no seu celular, ele já tem todas as suas senhas. Quando o dispositivo faz login com outros dispositivos, por exemplo, Alexa, ou você compartilha com o seu computador, eles usam todas as outras, vou resumir aqui, informações do seu outro dispositivo conectado, tá? Nossa, gente, mas esse TikTok, hein? Agora eu vou ler o Google. Política de privacidade do Google, informações coletadas pelo Google. As informações que coletamos incluem identificações exclusivas, configurações exclusivas dos seus tipos de navegador, configuração de dispositivo, sistema operacional, informação de rede, incluindo os nomes, número do seu telefone, operadora, número de versão, aplicativo, e assim vai mais um pouco. Também coletamos dados sobre todas as suas informações de todos os seus apps, navegações, dispositivos, com todos os seus serviços, incluindo todos os seus IPs, relatórios de erro, atividades do sistema, além de data, hora, URL de todas as suas solicitações. O URL é o endereço dos sites que você busca. As informações e atividades também que podem incluir os termos seu de pesquisa, os vídeos que você assiste, as visualizações e interações com algum conteúdo de anúncio, todas as suas informações de voz e áudio, atividade de compra, pessoas com quem você se comunica, compartilha seus dados, seu conteúdo, atividades em sites, apps, aplicativos, né? Todos que usam e não usam o nosso serviço, histórico seu de navegação e tudo que você sincronizou com a sua conta do Google. Ou seja, vamos supor que você usa o Google Chrome. Aí você coloca seu Gmail lá, então você já está participando de tudo isso daqui que eu falei. Tá? Então, por que eu estou lendo isso? Aonde que uma rede social ou uma mídia social ganha dinheiro? Vendendo seus dados, entre aspas. Como? Porque um anunciante, como a minha empresa, ela paga as mídias sociais para anunciar aquilo que eu quero, que na verdade o que os meus clientes querem. Para isso, se eu tiver a maior quantidade de dados, eu consigo anunciar para a melhor pessoa que compraria o meu produto. E é ali que eles ganham dinheiro. A grande receita do Google, do YouTube, né, que é o mesmo, ou do Facebook, Instagram, que é o mesmo, ou TikTok, ou hoje Apple, que também tem o Apple Ads, que é onde você paga para colocar propaganda, ou o Chrome, que também vai o sistema operacional o Android, que também vai lançar, ou se já não lançou. Então, todos eles ganham muito dinheiro com isso, tá? Peraí que fechou aqui. Como eles fazem? Eu sou engenheiro, hein? Não sei nada de programação. Perdoem aí os programadores. Mas o que eles usam? O algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo, eu até vou ler bem simples assim. É um conjunto de instrução feito por programação que leva uma sequência que você determinou para o seu computador. Tá?
Então, para que ele precisa? Ele precisa de dados para conseguir fazer aquela sequência que você determinou, ou que o programador determinou. Como que, por exemplo, isso na internet, o algoritmo, pode ser usado? Bom, para começar, ele consegue processar uma quantidade absurda, incontável de dados ao mesmo tempo. E em frações de milésimo de segundo. Aí seria uma outra coisa que eu não vou, do tal do Big Data, e eu não vou entrar em detalhe com vocês. Mas eles têm essa capacidade. E eles podem, por exemplo, classificar os conteúdos, como eu disse. Tá? Por exemplo, vou dar uns exemplos. Tá? Vamos supor que o nosso querido Renan, ele queira anunciar, depois, propaganda grátis, tá? A Lamborghini. Né? Ele vai anunciar lá. Para quem que ele vai anunciar? Puta, quem come Lamborghini mesmo é... gente, eu não estou julgando nada, tá? Só estou dando exemplo. Vamos supor que é só homem que come. Tá? Ele pode anunciar simplesmente para... Acho que 2 quilômetros da onde eu estou é o suficiente. Porque aí também eu não gasto tanto transporte e tal. Então eu vou anunciar para homens de 30 a 38 anos, ou de 40, ou de 20 a 35 anos, que só possuem iPhone, porque, o produto é um pouco mais caro, e quem tem iPhone é mais rico. Também não estou julgando, estou usando como exemplo. E com 2 quilômetros da onde eu estou. Na hora, você cria esse anúncio, é só essas pessoas que vão receber. Né? Eu vou anunciar uma recorrência na loja A. Então, todo mundo que veio nessa loja nos últimos 30 dias, como que ele sabe? Sim, ele sabe onde você está, mesmo com o seu celular desligado. Se ele tiver no seu bolso, o GPS, entre aspas, do seu celular avisa que a pessoa foi lá, foi naquela loja, na minha loja, passou por lá por algum tempo. Eu posso renunciar. Ei, faz tempo que você não veio aqui. Por que você não volta? Então, toda essa quantidade de dados é utilizado para isso. E o que, então, como a gente chama isso? De tráfego, com G, digital. São dois. Pago e não pago, ou orgânico. Tá? O que seria um tráfego orgânico? Tá? Tráfego orgânico vamos supor que o Balone, né, eu vou dar um exemplo ótimo. Vamos supor que o Balone, ele poste uma coisa no Instagram dele, o Balone. Aí, o que é o tráfego orgânico? O Fabinho segue o Balone. Aí, então, o Fabinho vai receber, a rede social vai passar organicamente para ele, porque segue ele. E tem interesse nas coisas que ele faz. Vamos supor que o Marcelo ele tem uma loja, por exemplo, de joias. É uma fábrica, mas eu vou falar que é uma loja. Aí, ele escreve lá dentro do Google que ele tem uma loja, ele descreve a loja, ele não está pagando nada, é grátis, entre aspas, está tudo certo lá. Aí eu escrevo, loja de joia em Limeira. Eu estou andando muito, né? Você me perdoa, Edinho. Eu sempre critiquei as pessoas quando eu estava ali. Viu? Desculpa aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Loja de joia em Limeira. Eu pesquiso no Google, o que vai acontecer? Marcelão vai aparecer lá, se ele colocou direitinho lá no Google. Esse é o orgânico. Como eu pago? Aí o Marcelo vai lá no Google Ads ou contrata uma empresa e escreve loja Limeira Joias. Ele compra as palavras ali. Aí ele compra, bota uns anúncios, aí quando eu escrevo isso, pum, aparece lá o Marcelo. Você sabe quando o Google, você pesquisa e aparece em cima anúncio? Isso, é isso. Ou você está assistindo seu vídeo do YouTube, por exemplo, um sermão ou alguma coisa e de repente aparece uma propaganda. A maioria dos sermões não aparece propaganda no meio, tá, gente? Porque são raros as pessoas que querem vincular as marcas e também a gente tem como fazer com que as pessoas não vinculem. Mas, anyway... Vai lá, você está assistindo o seu vídeo no YouTube, tem aquele chato no meio. Aparece... eu faço isso. Aparece exatamente esse vídeo que a pessoa vai vincular. Mas como? O cara processa todos esses dados, essa quantidade imensa de dados que todos vocês e eu deixamos para ele usar esse dado para quem está pagando para ele. O que é o tráfego pago? Eu pagando para pegar essas, entre aspas, eu não sei as suas informações. Eu não consigo saber que é o Paulo lá. Não. Mas eu consigo, se o meu público-alvo for todas as pessoas que parecem o Paulo, não fisicamente, mas com características de compra, de idade, sexo, eu consigo anunciar para todas as pessoas. Regionalmente, nacionalmente, internacionalmente. Todos esses dados estão lá. Então, nada mais que tráfego pago é isso. Então, por que eles coletam todas e querem quantidade de informação? Para ganhar dinheiro, literalmente, com anúncios. Tá?
por que que algum algoritmo, aí eu vou finalizando, porque alguns algoritmos são mais pesados, ou espertos, ou mais bem feitos que outros? A intenção do algoritmo, no final das contas, é fazer com que você veja o tempo todo aquilo que você quer ver. E aí você não sai de lá nunca. Se você não sai de lá nunca, ele anuncia pra caramba e ganha dinheiro. Porque toda vez que o meu anúncio aparece, eu pago. E quanto mais você fica, mais ele anuncia e mais ele ganha dinheiro. Então o algoritmo, um dos mais inteligentes de todos, os últimos lançados, é do TikTok, sim. Porque esse scroll media, essa mídia de rolagem assim, ela faz com que você não saia de lá nunca. Por aquela dosezinha de vontade de... Alguns médicos não cristãos vão falar que é dopamina, outros vão falar que realmente é o seu pecado no coração que querem ficar lá, né? Mas é aquela dosezinha de vontade de vir o próximo conteúdo que vai ser mais legal do que o que eu já vi, tá? Aí o Instagram copiou, que faz também os stories não, os reels, o YouTube tem vários algoritmos, um para vídeos grandes, um para vídeos pequenos, e todos os algoritmos com a mesma intenção, fazendo com que nós todos fiquemos a quantidade maior possível lá. Tá? É assim que funcionam as mídias sociais, muito, 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 muito brevemente e resumidamente. Nós vamos abrir para a pergunta agora. Você quer... Segura apertado. Segura apertado que vai. Alô? Foi. A captação dos dados não é de você ir lá e ceder seus dados. É de parar num post, só de você parar e ler, houve uma captação. A cada 3 segundos que você para numa mensagem, foi captado um dado de que aquilo te interessou. Aí, além disso, tem a abertura do seu microfone, que como ela fica aberta para você usar no WhatsApp e tudo mais, ela tem captação de voz do que você fala no seu dia a dia. Então, se você fala geladeira, aí à tarde você vai ver um anúncio de geladeira. Também tem captação de todas as coisas que você encaminha, todo o conteúdo que você interage minimamente é captada essa informação. Diz que o Instagram conhece você melhor, o Instagram, o Facebook, conhece você melhor do que você mesmo. O quê? Desculpa, peguei do... Desculpa. Bom dia, irmãos. Primeiramente, ainda bem que eu não sou filho do Jobs. Eu adoro essas coisas. Vamos lá. Irmãos, como é que nós vamos ligar uma ideia técnica, uma informação sobre mídia social, que o Rafa brevemente nos explicou, com problemas, pecados ou base bíblica para a gente lidar com tudo isso e as aplicações que virão a seguir, que o Fábio vai nos ajudar depois a aplicar as nossas vidas usando a palavra. Uma das maneiras de a gente conseguir fazer isso, agora, é dar um passo para trás e entender os mandatos pactuais do Senhor para tudo que Ele fez na criação. A ideia é falar sobre mandato cultural, mas eu preciso que vocês entendam que o Deus da criação, o Deus Trino, autor de todas as coisas, criou o cosmos e nos colocou nele com a ideia de que nós fôssemos e tivéssemos um relacionamento pactual com ele para desenvolver a criação e nos relacionarmos de maneira a glorificá-lo e render toda a honra e toda a adoração a esse Deus. A maneira que os teólogos encontraram de organizar todos esses mandatos desse pacto, de tudo que é criado, que envolve os humanos, é dividi-lo em mandatos que nós chamamos de mandato cultural, mandato social e mandato espiritual.
Embora o ponto seja o mandato cultural, que é o mais importante para a ênfase que a gente precisa aqui, nós temos que lembrar que esses mandatos eles são interrelacionados. Eles têm uma ligação entre si e eles se influenciam mutuamente. Nós vamos perceber isso. Então, dentro de tudo que foi criado do reino cósmico, o Senhor resolveu deixar ordens para que nós pudéssemos prosperar num relacionamento com Deus. E isso é feito através dos mandatos. Especificamente, o mandato cultural, então, é o mandato onde homem e mulher exercem as prerrogativas de governantes ou de vice-regentes, como o Groninger costuma usar, em cima da criação. A maneira como nós desenvolvemos uma influência dominante e um serviço responsável sobre tudo aquilo que é criado. Essa é a ideia. Então, o mandato é tanto um privilégio como uma obrigação de desenvolver as coisas criadas. O mandato cultural, ele nos dá o privilégio de usar tudo que é criado, plantas, sementes, para que delas venham a energia, para que a gente desenvolva as coisas que o Senhor criou e a gente conheça ou vislumbre ou admire a sabedoria dele, o poder dele, a capacidade dele, a complexidade de todas as coisas. E ao desenvolver isso, de maneira obediente, nós estamos desenvolvendo o mandato cultural. O mandato cultural é para a glória do Senhor, e isso só é possível porque na criação Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então não é uma questão de ter criado o cosmos e ter colocado bonecos ou máquinas. Ao termos a semelhança e a imagem do nosso Senhor impressa no nosso íntimo, na nossa essência, naquilo que somos, nós somos capazes de desenvolver mandato cultural. Eu quero brevemente, que eu tenho um pouco mais de 10 minutos para tratar disso, dar uma ideia do que é mandato cultural para a gente conseguir fazer conexões dessa parte mais técnica do que é mídia social e tecnologia e as aplicações bíblicas sobre o assunto. Textos base para entender mandato cultural, Gênesis 1:26, por exemplo, né? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ainda no capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E depois, lá no capítulo 2 de Gênesis, uma nova maneira de contar a mesma história, de dar outras ênfases. A partir do versículo 15, diz assim o Senhor: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque do dia que dela comer você certamente morrerá. A ênfase aqui desse capítulo 2, versículo 15 em diante, é cultivar e guardar. Talvez uma maneira melhor de interpretar ou de entender para nós na prática a questão do dominar, porque é um dominar com responsabilidades e intenção. E aqui, cultivar e guardar, inevitavelmente nos traz à mente a questão do trabalho. Trabalho. Então, trabalho e desenvolver as coisas como vice-regentes ou gerentes do Senhor é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Quero falar sobre alguns mitos que tratam sobre trabalho e religião. Um deles é o seguinte: trabalho e religião são campos que não se misturam. Balela. Nós acabamos de ver textos que dão a base bíblica para que eu me meta no trabalho, no domínio, no desenvolvimento, no cuidado das coisas. Que tipo de trabalho? Aqui, quando eu digo trabalho, é no sentido geral da palavra trabalho. É óbvio que eu estou falando dos lícitos, tá? Recentemente eu vi uma entrevista de uma senhora reclamando que prenderam o filho dela porque ele tinha saído para trabalhar. O trabalho dele era assaltar. Não é disso que eu estou falando. Todo trabalho, tudo aquilo que se desenvolve debaixo dos céus criados pelo Senhor,
não só o trabalho do engenheiro, do professor, do carpinteiro, de outros trabalhos artísticos e manuais, mas os nossos trabalhos corriqueiros, aquilo que eu desenvolvo dentro da minha casa, né? O cuidar da casa, o cozinhar, né? A Karina está dando aula? A Karina está dando aula? Você, irmão, que é homem e não ajuda a esposa em casa. Ela não está aí, né? Está gravado? Todo trabalho. Uma manutenção em casa, um trabalho com ferramenta, né? Você precisa trocar uma lâmpada e arrumar as coisas. Aliás, fazendo propaganda, nós temos aqui o irmão diácono Demétrio, especialista em trocar lâmpadas quando envolve a parte elétrica, tá? Temos também o nosso irmão Neto, especialista em troca de lâmpadas quando envolve trabalho em altura. O cara sabe tudo. Então está aqui a dica para... Estou descontando. Outro mito, religião atende necessidades espirituais. Trabalho atende necessidades materiais. Bobagem. Nós acabamos de ver que a base é teológica para eu ter uma religião, uma relação saudável com o trabalho. Religião é opcional, cada um tem a sua, cada um crê no que quer, né? Trabalho é obrigatório, inclusive árduo e cansativo. Não, né? Religião, primeiro a gente sabe que não é opcional, né? Tudo é tel-referente. A saúde do meu entendimento doutrinário influencia o que eu penso e o que eu faço. E trabalho é um prazer, é um privilégio. Ok. Trabalho é só por necessidade e sobrevivência. Como se fosse algo de menos-valia, algo inferior, né? Tanto é que tem gente que sonha com o tempo em que não vai mais precisar trabalhar porque ele chegou num outro patamar de vida. Ou quem acha que a aposentadoria é um direito inalienável. Besteira. De onde vem essa ideia de aposentadoria? Onde que, biblicamente, você vai se aposentar para parar de fazer as coisas no mandato cultural? Isso não existe. Por outro lado, há aqueles no outro extremo, né? O trabalho é a razão de ser da minha vida. Né? É minha idolatria, é aquilo que me define, aquilo que toma todo o meu tempo. Mas vamos falar também sobre algumas verdades sobre trabalho, sobre mandato cultural. Trabalho não é maldição. Antes da queda, já havia esse desígnio. O mandato está lá, é antes. Não é fruto da maldição. Isso é importante. As atividades relacionadas ao trabalho são o preenchimento natural das finalidades do homem. Relaciona-se com o mandato social. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho de dons dados pelo Senhor, tudo aquilo que eu tenho a habilidade de desenvolver daquilo que foi criado, em última instância, serve para ajudar, servir, atender os demais. Por isso, o mandato cultural, ele só tem razão em si à medida que ele atende o mandato social. Olha a correlação. Uma outra correlação inerente e lógica é que o mandato social atende ao mandato espiritual. Poxa, mas mandato espiritual eu sempre achei que era o meu relacionamento com Deus e ponto. Sim, meu irmão, mas você se lembra de um lugar que fala que se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou o quê mesmo? O nosso relacionamento com o Senhor não é a parte daquilo que fazemos uns pelos outros por meio daquilo que Deus nos dá. Olha, eu voltando para o mandato cultural. A queda influenciou o nosso entendimento e a maneira como nós experimentamos o trabalho ou o mandato cultural. Sim. Nós não podemos ser ingênuos de que nós gememos para ganhar o nosso pão de cada dia. Que no trabalho temos dificuldades, fruto do pecado, que atingiu todas as coisas. Ainda assim, para eu ter uma visão saudável sobre mandato cultural, ou trabalho, ou as minhas atividades em casa, com as crianças, com o cuidar da casa, com as minhas manutenções de jardim, ou seja lá o que for, eu tenho que pensar que o mandato cultural e tenho que enxergá-lo no prisma da grande metanarrativa. Qual é? Criação, queda, redenção, consumação. Que a gente já estudou tantas vezes aqui em Cosmovisão. Então é verdade que o trabalho, o meu mandato cultural, ele tem essa dor, ele geme.
Mas ainda assim eu tenho que olhar de uma perspectiva, de uma cosmovisão reformada, que envolve todos esses itens. Eu vou sugerir depois uma leitura para vocês, eu vou pular por causa do tempo, de 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 15, mas façam isso depois, porque eu não vou conseguir abordar isso. Eu vou só ler um texto de Efésios 4, 28, que é uma exortação à santidade que Paulo faz. Olha que interessante. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha que interessante essa abordagem de Paulo. Ele não só diz o que é o pecado, o que não deve ser feito, mas ele diz que uma vez isso entendido e você regenerado pelo Senhor, estando em Cristo, é o contrário, é no outro sentido que você vai e faz. Você trabalha, ganha com o suor, para quê? Para ter com quem, como repartir com os necessitados. É muito interessante. Puxa, mas como é que eu aplico isso para mim? Eu não roubo. Tá bom, então eu vou contar uma história do Pedro. Estávamos nós em casa num domingo de manhã, o Heber Júnior dormindo em casa e nós vínhamos para a igreja. E eu tinha chamado o Pedro e o Pedro enrolando para levantar e para se arrumar. Pedro, vamos, nós vamos perder hora. Não, já vou. Pedro, vamos, nós vamos perder hora. Não, já vou. E aquela correria, eu dava aula, o Heber ia pregar, a Karina estava preparando o café, depois a gente ajudou um pouco. E corre com mala, criança, dá banho em criança, Nathalie com as crianças, aquela correria. E deu 2 minutos para a gente sair, desce o Pedrão, a escada de casa. Aí, estou aqui, a tempo, tudo certo, olha lá, tá vendo? Vocês não vão se atrasar por causa de mim. Aí eu olho com aquela cara de simpático para ele e disse: bela porcaria. O cara teve tempo de ajudar, ele tinha condições. Depois eu expliquei isso para ele, né, Pedro? Faz tempo, ele era pequeno. Pequeno não, mais baixo. Você teve toda a condição de ajudar a correria, a Nathalie com as crianças, o Weber com os papéis da pregação, eu estudando, a Karina arrumando café. Você malemar cuidou de você. Você acha que Deus nos abençoa da maneira como Ele tem nos abençoado só para o nosso consumo e deleite próprio? O mandato cultural não é para isso. O mandato cultural só tem razão em si por causa do mandato social. Ok, meu tempo está acabando e eu quero instigá-los. O que isso tem a ver com o meu Insta, com minhas coisas da Meta, com os meus grupos dos brother, com o meu celular power, com as minhas tecnologias? Tem a ver com o tempo que eu uso? Sim, possivelmente. Tem a ver como é que eu uso ele como instrumento para as ações que eu faço? Sim. Tem a ver como eu me apresento neles, como eu escrevo, com que formalidade, com que imagem eu transmito, como é que eu construo o meu avatar diante dos outros, nesses grupos todos, ou nesses instas, ou tudo mais? Tem. Sabe, eu andei lendo umas coisas e vi uns vídeos que me fizeram pensar que talvez a gente se incomode com a venda dos nossos dados, mesmo que ele não tenha o conhecimento do dado em si, por questões econômicas. Talvez isso nos incomode. Eu, particularmente, irmãos, eu me preocupo muito mais com outros efeitos que não só esses econômicos. Eu me preocupo como é que é a ideia da hiperconectividade, com essa falsa sensação de onipresença que esses aparelhos e tudo mais nos causam. A rapidez com que a gente consome informação e muito pouco se dedica à nossa formação. Com que profundidade essas coisas acontecem? Me preocupa ser ingênuo quanto à implicação, os efeitos daquilo que eu consumo na minha mente, com aquilo que eu repasso para frente. E eu não estou falando de fake news, eu estou falando de true news. Porque, como nós vimos na palestra do Marconato, não há neutralidade. Não há falta de
intenção, não há autonomia em todos esses aplicativos e toda essa tecnologia que a gente vive. Eu consigo distinguir bem a ficção da realidade pelo tanto que eu estou inserido em mídias ou em atividades e contatos sociais. Se eu consigo distinguir bem o que é real do que é ficção, é compatível com a minha idade, porque eu espero uma coisa das crianças, talvez outra dos adolescentes, talvez outra para aqueles que trabalham com mídia social, ou que são adultos, ou que têm suas funções. Como é que eu tenho honrado ao Senhor com essas coisas? No fundo, a gente acaba voltando para o primeiro aspecto. Qual é o problema do uso das mídias sociais, das tecnologias dentro da estrutura da criação? O problema é como é que eu desenvolvo o meu mandato, os meus mandatos, como é que eu honro ao Senhor usando essas coisas. Eu sou ingênuo com relação àquilo que pode acontecer em minha mente? Alguém pode construir desejo em mim ou atitudes por tudo que de maneira sutil vai sendo construído, enviado, e a minha mente e meus olhos comem e se alimentam por muito tempo? Nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Esse é um ponto que a gente teria que pensar. E eu termino aqui. Vou pedir para o Baloni sentar aqui em cima, o Rafa também. Pedir para o pessoal distribuir aí as folhinhas aí para fazer as perguntas. Nós vamos fazer dessa forma, gente, um pouco até por causa da gravação. E se você quiser, você pode fazer perguntas. Um detalhe aí que é importante. Eu sei que o assunto é muito palpável, vamos dizer assim, mas nós vamos ter mais uma semana que vem, onde a gente talvez vai falar mais coisas bem de prática do dia a dia. Não estou proibindo você de fazer alguma pergunta prática já, mas o que eu gostaria é que a gente mantivesse o foco nesse contraponto, de como a tecnologia gera uma tentação, mas de como há princípio que deve nortear isso. Então, se você não conseguir entender isso, que tudo isso tem a ver com o mandato cultural, você não vai ter ferramenta para lidar. E aí vai cair no quê? Naquela coisa legalista. Porque eu sei que vocês gostariam, talvez, de uma receita de bolo. Posso ter tal coisa? Não posso ter tal coisa? Não dá, não temos como dar essa resposta para você, porque isso vai ser uma escolha individual. E a gente entende até, irmãos, que biblicamente a gente nem tem esse direito, a gente estaria ferindo a liberdade dos irmãos. Né? Então, isso é uma resposta individual. Fabinho, qual é o tempo bom de celular? Depende do seu trabalho, depende do que você faz. Né? Então, o Anderson falou de eu fazer conexões, mas eu creio que ele já fez muitas boas conexões. Uma dica prática que eu daria enquanto distribui os papéis aí, que eu acho que fica bem patente da história aí do algoritmo, que é o seguinte, uma coisa que eu fiz, eu desliguei todas as notificações do meu celular, todas. Se você não fez isso ainda, você precisa aprender a fazer e faça. Por quê? Você tem que olhar no seu celular quando você quer, não quando ele te chama. A única hora que eu mexo no meu celular quando ele me chama é quando ele toca, porque daí eu sei que alguém realmente quer falar comigo. Então, faça isso. Se você não sabe, aprenda. Desligue todas as notificações. O celular só vai falar com você quando você quiser. Você vai entrar nele na hora que você quer. Tá? Essa é uma dica bem prática e bem importante. Lógico que você pode deixar a notificação do seu calendário, que você põe suas tarefas lá, coisas assim. Tá? Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, já tem algumas. Que o Renan falou para as pessoas já levantarem. Se puder levantar a mão, que daí ele já entrega o papel aí para você. O Daniel quer. Então, nós vamos, por enquanto, nós vamos deixar falado depois. Ok, obrigado. Quem quiser fazer perguntas via escrito, por favor, levante sua mão. Fazendo uma aplicação aí, que eu acho que é importante, um dos problemas, irmãos, que encaixa muito o que o Anderson falou, desde a história do Pedro e principalmente no texto que ele leu de Efésios 4:28, se você for lá estudar no catecismo, você vai ver que é o seguinte,
lá antes dos 10 mandamentos, ele vai ensinar a ler os 10 mandamentos. Ele fala o seguinte: em toda proibição, a virtude oposta lhe é devida. Por isso que o trabalhar e doar é o oposto do furtar. Então não basta parar de furtar. E aí, uma coisa que o celular cria e que vai causar essa oposição, e as mídias sociais, e eu quero que vocês fiquem atentos, como ele falou, é viciante, né, como o Rafa falou, correr a telinha. É que eu coloquei 3 coisas que eles fazem que a gente pode gastar um tempinho prático aqui, que é o seguinte: esses dispositivos, eles nos levam à distração, solidão e autoexaltação. Não é comum, talvez você já até viu vídeos de pessoa que trombou com o poste porque estava andando na rua, lendo o celular. Há muitos anos atrás, eu fiz um congresso lá num dos prédios da Nestlé, e tinha um recado para não descer a escada lendo o celular. Você acha que ninguém caiu e eles puseram para ninguém cair? Ou caiu um monte de funcionário e eles puseram a comunicação? Né? Você sabia que quando você dirige e olha o seu celular dirigindo, você está quebrando o não matarás? Você está colocando a vida das pessoas em risco. Né? Configure, se o seu carro tem conexão, configure. A hora que você colocar o celular lá dentro, se o seu telefone tocar, você vai falar pelo rádio. Né? Ou estacione o carro. E sobre a solidão, olha que curioso, irmãos. Não parece inocente? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu só estou aqui deitado, quietinho, rolando a minha tela. Mas daí Deus não criou você para ficar sozinho. E está acontecendo aquela situação, né, esdrúxula, né, de 4 pessoas sentadas numa mesa, cada um com seu celular sem se falar. Né? Então você precisa programar hábitos também sobre esse uso. E olha só que curioso também um outro contraponto. O Senhor não é contra a solidão, mas você deve ficar a sós com o Senhor, ou você deve ficar a sós para meditar. Agora, pode ser que você esteja aqui e fale assim: eu não uso celular, não tenho nenhum problema do que vocês estão falando. Gente, mas isso pode ser feito com a sua TV, isso pode acontecer com um livro. Eu levo um livro num lugar lá porque eu vou numa festa, não quero conversar com ninguém, vou ficar num cantinho lendo livro. Isso pode ser sua rede de descanso, você fica sempre lá, porque lá você fica sozinho, não cabe 2 na rede, você fica lá o tempão, você não quer falar com ninguém, você está lá na rede, está descansando. Mas você pode fazer isso de tal forma, de tantas vezes, que isso se torna pecaminoso e vai opor ao mandato social e também ao mandato cultural. Então, uma coisa que essa tecnologia faz é levar você à distração, solidão e autoexaltação. Agora a gente já tem aqui algumas perguntas. Só sobre autoexaltação, é uma coisa que tem acontecido que é muito clichê, e eu gostaria assim, de realmente, assim, em amor, se você já fez isso, eu não queria que você ficasse ofendido, eu não estou pensando em nenhum de vocês aqui, mas eu já vi vários posts evangélicos onde a pessoa fica elogiando outra pessoa da família e louvando a Deus por ela, mas é uma pessoa com quem ela mora. Para mim, isso parece muito mais um jeito de fazer vitrine. Por que você faz um elogio público para a pessoa da sua casa? E aí você põe Deus no meio para dar uma legitimada que você está louvando ao Senhor. Mas me parece que no fundo mesmo você está querendo aparecer. Tá? Isso é uma coisa que eu sinto pesar quando eu vejo. A pessoa postando, ela está querendo se exaltar. Né? E outra coisa que acontece muito também, e olha que eu sou um pobre usuário, eu uso pouco. Às vezes a pessoa não se atenta à vestimenta que ela está para pôr uma foto. E ela expõe o corpo de forma indevida lá. Né? Outro dia eu estava vendo umas dicas de como postar, e nem era de uma pessoa crente. Ele falava, nunca poste uma foto sem camisa. Mesmo para homem ele estava falando. Que vai chamar a atenção de um outro jeito. Vai startar algumas coisas. Eu sei que talvez você fale, estava na praia, postei de boa, nem percebi, papapá. Mas olha quanto, né? E outra coisa, olha como gera. Você posta, o que você quer ver na sequência? Quantos curtiram? E aí você mede o seu sucesso pelas suas curtidas. Isso é procurar a própria glória. Não estou falando que você não pode postar e não pode fazer. Mas não seja inocente de que isso não está fazendo nada no seu coração.
Tá? E essas tecnologias estão tentando a gente a procurar a própria glória. Parece que é um pouco parecido com o que aconteceu no jardim, né? Porque se vocês comerem, serão como Deus. Pediram aqui para apresentar alguns critérios de bom uso de tecnologias. Instagram, WhatsApp, Telegram. Eu mesmo vou emendar nessa aqui. Uma das dicas é assim, você vai precisar de um pouco mais de método, mas em vez de você seguir algoritmo, tente entrar nos perfis que você quer, em vez de deixar ele ficar falando onde você vai. É um jeito, vai dar mais trabalho, mas é um jeito do que você ficar lá esperando para ver se vai vir o que você está querendo. Sobre o WhatsApp, a gente vai ter oportunidade de conversar depois, na semana que vem, mas uma coisa que tem acontecido muito através do WhatsApp é o mau uso da comunicação. Né? A gente está ficando preguiçoso de se expressar, você vai lá e põe uma figurinha. Né? Em vez de falar, eu concordei e tal, um monte de gente aqui já recebeu meu joia de raio-x. Né? É bem mais rápido. Né? E é de médico, é legal. Mas, às vezes, é melhor que eu fale, puxa, irmão, agradeço muito o que você fez, só que isso vai tomar tempo, meu. E, às vezes, a gente cai na velocidade. Né? A gente está errando ao digitar, né? A gente está se desalfabetizando, a gente está desprezando a linguagem. Então, fazer bom uso, que eu diria, uma das coisas é essa. Tá? E o Telegram iria na mesma vibe, o Twitter também. Você pode escolher perfis, saber... eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto do Twitter é que às vezes eu sei da notícia antes de chegar no jornal, em outros lugares. Né? Só que você ficar lá correndo a timeline, né, não é uma estratégia boa, porque você vai ficar vendo um monte de coisa que você não quer. Sobre exaltação da empresa no Instagram, será que é isso? É possível usar as redes sociais para a glória do Senhor? Irmãos, tudo que foi criado e que está à nossa disposição e desenvolvimento, que envolve o mandato cultural, é usado para a glória do Senhor ou pode ser usado para a glória do Senhor. 2 pontos eu posso usar para explicar e responder essa pergunta. O primeiro é que o Senhor não nos fez e não nos colocou no mundo criado para que um dia fôssemos redimidos. Ao final de toda a criação, o que ele disse é que tudo era bom, muito bom. Então, em si, todas as coisas podem ser usadas para a glória de Deus. Isso já responderia a pergunta. Mas eu quero fazer uma ressalva, que na conclusão daquele livro do Michael Horton, O Cristão e a Cultura, ele cita que muitos cristãos ficam buscando uma maneira de colocar religiosidade em tudo que fazem. Tudo tem que ser evangelístico, tudo tem que ter uma pegada de crente, uma marca registrada de que está falando das coisas de Deus e do Senhor. E ele fala que isso é um grande equívoco. Ele parte do princípio que o mandato cultural é uma coisa verdadeira e presente para todos na criação, inclusive para os ímpios. A diferença é que nós temos consciência de que o mandato cultural é nosso, estamos desenvolvendo ele. E aí o ponto que o Horton traz é que um músico cristão, por exemplo, é óbvio que está indissociável daquilo que ele é ser um cristão e, portanto, ele é diferente. Mas ele pode muito bem tocar com maestria uma música pela simples beleza da música ou do prazer humano. E que ele não precisa necessariamente só fazer música evangélica, música gospel. É esse o ponto que ele quer ressaltar. Alguns de nós têm em mente que há ainda uma divisão de sagrado e secular. Eu, hereticamente, gosto de pensar que uma das maiores heranças nossas da reforma é ter acabado com essa barreira de que existem coisas sagradas e coisas seculares. Tudo é do Senhor, tudo é para o nosso desenvolvimento e glória dele, mas depende
de onde estamos. Se estamos em Cristo e o Espírito dele age em nós, o nosso propósito e a maneira como desenvolvemos as coisas é para a glória do Senhor, inclusive as mídias sociais. Eu não preciso necessariamente pôr uma cara de religiosidade. Isso às vezes é até uma forçação de barra que pega mal, né? Então o Horton ele atenta para esse ponto. No versículo Gênesis 3:19, no suor do seu rosto comerás teu pão. Podemos mesmo assim considerar o trabalho um prazer e não almejar o descanso? Considerar um prazer, sim, está naquele ponto em que eu disse do entendimento de que o mandato cultural é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Nós somos criados para isso. E uma vez que eu faço isso nos parâmetros e conforme a verdade do Senhor, isso me dá entendimento e gera em mim sentimento de prazer ao desenvolver essas coisas. Mas também é verdade, como logo em seguida eu expliquei, que nós não podemos ser inocentes e negligenciarmos os efeitos do pecado, que trazem uma dificuldade em muitos dos nossos empreendimentos, gerado pelo pecado. Mas ainda assim, como cristão redimido, eu tenho que viver e olhar para essas coisas através da ótica da cosmovisão reformada cristã, qual seja, criação, queda, redenção, glorificação. Por isso eu consigo, então, ter prazer nessas coisas. A esposa que cuida bem do lar, que gere bem as suas coisas e cuida dos seus filhos, o marido que trabalha, que ganha o pão, que ajuda nas manutenções de casa, que tem as atividades na igreja e por aí vai. E aí sim eu glorifico a Deus com essas coisas, tendo prazer nelas. Tá? Deixa eu ver só uma outra parte da pergunta que eu queria fazer um comentário. Com relação não almejar o descanso, 2 pontos. Depende do que se entende por descanso. Se eu penso que eu tenho o meu direito inegociável de chegar em casa, botar os pés para cima e ficar com o dedo no controle, na TV e as coisas rolarem, pode estar caindo o mundo e eu estou tranquilão, isso não é um descanso bíblico. Se eu entendo que em determinado momento eu tenho que construir um patrimônio, uma condição de vida para ter férias eternas, ou pelo menos parecido, ou aposentadoria e não me envolver com o mandato cultural, a resposta também é não. Mas é bíblico e é saudável e é mandamento que nós descansemos. Por quê? Porque isso nos faz lembrar e viver de acordo com a nossa condição de finitude. Deus nos fez assim para que em todo momento sejamos lembrados de que só Ele é o Deus incansável, o Deus eterno. Nós somos criaturas e, portanto, temos necessidade de descanso, mas desde que entendido dentro do contexto. Pessoal, como já está avançado da hora, a gente ainda tem 3 perguntas que a gente vai usar para a semana que vem. Como você orienta a tecnologia para crianças e adolescentes? E se podemos exaltar uma empresa, já que não é bom a autoexaltação. E depois sobre o quanto o entretenimento nos atrapalha aí de um descanso positivo e quanto as mídias estão tornando a gente, entre aspas, gado. Eu quero só ler, para terminar aqui, um texto do Piper. No meio de todos os abusos e toda a devastação das horas desperdiçadas, da autopromoção narcisista e da degradação pornográfica, ainda consigo ver o computador e o celular como dádivas de Deus. Da mesma forma que o papiro, o códice, o papel e a imprensa. Se você viver o suficiente, orar fervorosamente e mantiver o foco na incorruptível palavra de Deus, poderá ser poupado da escravidão, da inovação. Frase do John Piper. Se você se alegrar na esperança da glória de Deus, porque seus pecados estão perdoados por meio de Jesus, presta atenção nisso agora. Então seu celular se torna uma espécie de mula de carga no caminho para o céu.
E mulas não são mantidas por sua boa aparência. Elas simplesmente fazem o trabalho. O trabalho da mula não é impressionar ninguém. O trabalho é valorizar a Cristo e amar as pessoas. Nós fomos criados para isso. Então, não desperdice a sua vida enfeitando sua mula. Faça a sua mula carregar o peso de 1000 obras de amor. E faça acompanhá-la às alturas, nas montanhas da adoração. Então, o celular pode ser uma mula que você vai servir muita gente e você vai adorar muito ao Senhor. O desafio e a exortação está lançada. Eu vou orar para a gente terminar. Ó Senhor Deus, como o Senhor tem nos chamado à santidade. Como o Senhor tem falado com nossa igreja, Senhor. E nós te louvamos por isso, porque temos ouvido a tua voz. Mas, Senhor, nós confessamos que não somos capazes. Que nós temos, Senhor, uma personalidade adicta. Nos viciamos rapidamente, facilmente com muitas coisas. E por isso, humildemente, nós invocamos o Senhor, ó Deus, a tua graça e o poder do teu Santo Espírito, para que nos apeguemos a ti, para que vejamos a beleza do amado Jesus e possamos perceber coisas horríveis que já fizemos com o celular e possamos querer usar ele realmente como uma mula para a tua glória, para um serviço de 1000 amores e para subirmos as montanhas da adoração. Dá-nos esse poder, dá-nos essa dádiva, dá-nos esse presente, Senhor. É o que te pedimos humildemente e confiados nos merecimentos do nosso amado Jesus. Amém. Bom domingo, irmãos.